Boa tarde. Começaremos hoje com a nossa aula de história, medindo o tempo. Vamos fazer um teste? Ficaremos um minuto em total silêncio. Vamos lá? Então, vocês perceberam que quando nós estamos nos divertindo, o tempo parece passar rápido demais. E quando estamos fazendo algo que não é muito do nosso interesse, que não gostamos, o tempo parece passar bem devagar. Vocês observaram isso? Agora abram as apostilas de história na página 29. História, página 29. Aí na página 29 diz assim: a nossa percepção do tempo varia de acordo com o contexto em que estamos inseridos e a forma como nós medimos esse tempo também pode variar. Temos como exemplo também na nossa própria escola o horário do intervalo. Todas as vezes que termina o intervalo, vocês voltam falando: tia, mas passou muito rápido. Não é isso? Vocês sempre questionam que o horário do intervalo passou rápido demais. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma coisa prazerosa. Então vocês não veem o tempo passar. Não é isso mesmo? Ainda aí na página 29, dialogando. Você sabe como os povos antigos mensuravam o tempo? Ou seja, como que eles mediam o tempo? Então, os nossos ancestrais mais primitivos, bem antigos, só tinham conhecimento do dia e da noite, ignorando completamente horas e suas divisões. Então, passaram a observar o movimento do Sol, da Lua e das marés, baseando assim sua cronologia, ou seja, a medida do tempo. Então, quando eles, observando o movimento da sombra provocada pelo Sol, chegaram à conclusão que, quando essa sombra não era projetada para os lados, esse momento ficou conhecido como meio-dia. Então ficou assim, dividido em 12 partes. 6 antes do meio-dia, que era manhã, e 6 restante pela tarde. A outra metade era noite. Então, assim eles criaram o relógio do Sol. Depois, então, inventaram outros meios de medir o tempo, né? Outros relógios, como o clepsidra, o relógio de água, o relógio de fogo, que era através de uma vela, a ampulheta, e assim continuou. Então, quando surgiram os relógios e os calendários? Os relógios e os calendários, eles surgiram ao longo do tempo, em períodos e momentos bem diferentes.
Um dos relógios mais antigos, né, como nós vimos aí na explicação anterior, é o relógio de sol. Ele surgiu entre 5.000 e 3.500 antes de Cristo. E um dos calendários mais antigos foi o Feste Praenestine. Ele era usado pelos romanos antes de Cristo também. E hoje, como nós medimos o tempo? E qual era a relação dos povos antigos com a passagem do tempo? Então, atualmente, né, nós medimos o tempo com relógios digitais. Esses relógios se baseiam nos movimentos da Terra e também em cálculos matemáticos. E os povos antigos também mediam o tempo, mas de maneiras diferentes e com base em outros aspectos cotidianos, como as colheitas. E como é a nossa relação com a passagem do tempo? Eu acredito, né, que vocês, por serem crianças, agora devem assim curtir a passagem do tempo. Vocês querem crescer logo, se tornarem adultos, né? Vocês, quem tem um animalzinho de estimação, quer vê-lo crescer. Eu não falo assim em relação à minha pessoa, porque a idade vai chegando e é um privilégio a gente ir amadurecendo, chegar na velhice, né? Mas também assusta um pouco. Mas vocês, como são crianças, devem curtir mais, né, essa relação com o tempo. Então, além do relógio, você acha que o tempo pode ser medido de outras formas? Então, foram aquelas formas que eu mencionei, desde dos homens mais primitivos. Muitas formas foram usadas para medir o tempo. Agora aí na página 30, em Teorizando, em um dia ensolarado, os homens primitivos perceberam que os seus corpos projetavam uma sombra. À medida que o tempo passava, o sol se movia no céu, mudando também a sombra criada, que crescia, diminuía e mudava de lugar. Essa observação fez-los perceber que é possível medir o tempo a partir da própria sombra e, eventualmente, da sombra de objetos colocados no chão. Os primeiros vestígios de um relógio solar surgiram entre os anos de 5.000 e 3.500 a.C. Uma nova forma de se medir o tempo a partir da sombra de objetos. Os relógios de água, chamados de clepsidras, e de fogo, como velas marcadas por riscos e pregos, surgiram algum tempo depois, já na antiguidade. Os relógios de areia, as ampulhetas, surgiram no século VIII, na Idade Média. Então, aí a gente pode observar que o homem primitivo, ele começou a medir o tempo a partir da observação da própria sombra no chão. Aqui é um relógio de água ou clepsidra. A clepsidra, ou relógio de água, mede o tempo a partir da transferência da água de um recipiente para o outro. Esse é um relógio de sol. É um relógio de sol antigo, né? O tempo era medido a partir da sombra que o ponteiro projetava sobre a superfície, observando que, quando não se projetava sombra para os lados, então eles sabiam que era meio-dia. E aí a ampulheta, ela funciona da mesma forma
que a clepsidra, porém, com areia, e a clepsidra com água. Aí tá mostrando o relógio de fogo. O relógio de fogo é muito interessante, pois à medida que o tempo passa, a vela queima. Quando a cera derrete, os pregos caem na superfície de metal, funcionando como um despertador. Ele deve funcionar bem à noite, né? Porque à noite não temos o sol, então o relógio de sol não funciona bem à noite. Já esse relógio de fogo, sim. Agora aí na página 31, concomitante ao desenvolvimento das formas de se medir as horas, surgiram também as formas de se contar a passagem dos dias. Os homens sempre foram fascinados pelo céu e pelas estrelas, e à medida que a ciência avançava, a compreensão do tempo e do universo também mudava. A partir da observação dos movimentos da Terra, quais são os movimentos da Terra? Quem lembra? Rotação e translação. Os estudiosos passaram a determinar matematicamente a duração dos dias e dos anos. Então, rotação dá origem aos dias e noites, né? Tem a duração de 24 horas. E a translação tem a duração de 1 ano e dá origem às estações do ano. Para medir a passagem dos dias e dos anos, foi elaborado no século XVI o calendário gregoriano, o mesmo que usamos até hoje. Ainda que tenha sido baseado no calendário juliano, o novo calendário proposto pelo Papa Gregório VIII em 1582 foi elaborado a partir de estudos de astrônomos com o intuito de regular os dias do ano com o ciclo solar. É importante saber que vários povos, como os chineses e os maias, utilizam ou utilizavam calendários diferentes do nosso, o gregoriano. Antigamente, os anos eram contados a partir da fundação de Roma. Assim, a partir de cálculos matemáticos, o monge Dionísio estabeleceu que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, 753 anos após a fundação de Roma. Por ser cristão, Dionísio passou a considerar o ano 753 como o primeiro ano após o nascimento de Cristo. É por isso que dizemos que algo ocorreu A.C., que quer dizer antes de Cristo, ou D.C., que quer dizer depois de Cristo. Antes disso, os anos eram calculados a partir de datas marcantes para a população, como a fundação de Roma. Na Idade Média, as pessoas verificavam a passagem do tempo a partir das estações do ano e da colheita de suas plantações, pois eram fatos que aconteciam sempre e com a mesma frequência. Para contar as horas, as civilizações cristãs também se baseavam nos sinos da igreja, além do uso dos sistemas de medida já citados. Então, os homens sempre se baseando nos astros, né? Eles sempre foram fascinados pelo céu e pelas estrelas. E assim, à medida que a ciência avançava, a compreensão do tempo e do universo também mudava. Esse aqui é um dos primeiros calendários, né? O Fasti Praenestini é um tipo de calendário romano anterior ao calendário juliano.
Aqui nós temos a imagem de Cristo. A gente vê várias citações com o A.C, que é antes de Cristo, ou D.C, que é depois de Cristo, que serve para a gente se basear no tempo, a partir do nascimento de Cristo. Aí na página 32, a imagem ao lado retrata uma fundição na França no século XIX. Nesse local, trabalhadores produziam ferro utilizando máquinas movidas por uma roda d'água. Esse tipo de produção foi aprimorado durante e após a Revolução Industrial, quando o uso de máquinas substitui a manufatura. O que é manufatura? É o trabalho feito à mão. Esse trabalho ele é artesanal, ele é feito manualmente. Assim, muitos trabalhadores iam para as cidades em busca de trabalho, pois haviam perdido espaço na produção artesanal e na agricultura familiar. O ritmo de vida do campo era muito diferente do ritmo da cidade. As jornadas de trabalho eram muito extensas e não obedeciam ao ciclo solar natural. Então, conforme as pessoas se mudaram para as cidades em busca de trabalho, os patrões começaram a controlar a vida do trabalhador com relógios nas paredes das fábricas. Além disso, as pessoas deixaram de acordar com o nascer do sol e dormir no crepúsculo, né? Que é quando escurece. Ritmo de vida que seguiam quando viviam no campo. A iluminação das cidades, mesmo que precária, permitia às pessoas que trabalhassem por diversas horas seguidas, inclusive durante a noite. As pessoas foram condicionadas a trabalhar cada vez mais e aprender que tempo é dinheiro. A invenção do relógio mecânico no século XIV passou a reger uma vida baseada no tempo cronológico ou tempo do trabalho. Então, o regime do trabalho do homem no campo era bem diferente, né? No campo, ele começava a trabalhar com o nascer do sol. Assim que o sol nascia, ele já começava suas atividades de trabalho. Depois, né, esse trabalho foi ficando precário, a mão de obra foi trocada por máquinas e ele se viu na necessidade de trabalhar na cidade. E lá era diferente, né? Porque por mais que a iluminação das cidades fosse precária, permitia que os trabalhadores pudessem trabalhar horas seguidas, inclusive à noite, coisa que no campo não era possível. Então, as pessoas, elas foram assim condicionadas a cada vez trabalhar mais e aprenderam que o tempo era dinheiro. E houve então a invenção do relógio mecânico, né, no século XIV, e assim passou a medir o tempo de trabalho das pessoas na cidade. Ainda na página 32, exercícios resolvidos. Qual é a origem dos termos A.C. e D.C. E de que maneira esses termos mudaram a maneira como as sociedades marcam o tempo? Então, a resolução é: os termos A.C. e D.C.
significam, respectivamente, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles começaram a ser usados quando o monge Dionísio estabeleceu por meio de cálculos matemáticos que Jesus Cristo havia nascido no dia 25 de dezembro, 753 anos após a fundação de Roma. Para os cristãos, o nascimento de Cristo é uma data muito marcante e, por isso, as sociedades ocidentais europeias passaram a marcar a passagem dos anos a partir do ano em que Cristo nasceu. Portanto, o ano de 753 passou a ser o ano 1 após o nascimento de Jesus, ou seja, D.C, qualquer evento anterior ao nascimento de Cristo, e registrado como A.C. Com os costumes e a cultura europeia se espalharam pelo mundo todo, atualmente, quase todas as sociedades utilizam esse sistema para marcar a passagem dos anos, com a exceção de países como a China, que possui o próprio calendário. Então, gente, A.C. antes de Cristo, D.C. depois de Cristo. Agora, a nossa atividade referente a esse capítulo está na nossa plataforma. Então, lá vocês poderão visualizar a atividade proposta. Aqui termina a nossa aula de História. Façam com bastante atenção e qualquer dúvida é só me conectar. Boa tarde.